Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Marcel e a gente vai ter uma série de slides aí sendo narrados por mim para fazer uma revisão sobre essa matéria de localização e informação territorial do Brasil. Uma coisa muito importante para a gente estar falando em todo esse processo é que todo esse material que a gente está produzindo é uma tentativa, é um esforço, na verdade, para a gente superar esse momento de isolamento social e manter algum ritmo de transmissão de conhecimento, de contato, antes de qualquer coisa. Então, sem grandes sustos, eu sei que é complicado para muitos, para a gente, para os professores também está sendo, mas é um esforço de todos os lados para a gente conseguir realmente dar conta da educação nesse período. Lembrando sempre que o principal recado que a gente tem que estar lembrando é de manter o isolamento social, não sair de casa, a menos que seja necessário, extremamente necessário, lavar sempre as mãos. É o momento da gente cuidar da gente e cuidar dos outros, e a prevenção está vindo sempre em primeiro lugar. E a gente começa falando do território brasileiro, falando das dimensões desse território. O Brasil é o quinto maior país do mundo, ele tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de extensão e seria possível colocar todos os países da Europa, tirando a Rússia, dentro do território brasileiro. Essa imagem traz isso, né? Compara, colocando todos os países aí, Portugal, Espanha em verde, França, todos os países da Europa cabem no Brasil e ainda sobra um bom espaço. Tá bom? Então o Brasil é um país de proporções gigantescas. E uma coisa curiosa sobre essa grande extensão do território brasileiro é que ela é proporcional. Se você colocar a distância máxima norte-sul e a distância máxima leste-oeste, elas têm quase a mesma extensão, cerca de 4.300 quilômetros. A distância norte-sul é levemente superior. Então, a gente tem uma vastidão territorial muito grande, e é claro que dentro desse grande território a gente vai encontrar uma diversidade absurda. Uma diversidade tanto de paisagens naturais, de climas, como de culturas, né, de modos de vida. Né, e a gente vai acabar dividindo esse vasto território em grandes regiões. Também é importante posicionar o território brasileiro, o território brasileiro no planeta. Então a gente percebe que a maior parte do território brasileiro pertence ao hemisfério sul, mas existe uma pequena parte do território norte do Pará, o Amapá, Roraima e extremo norte do Amazonas que estão no hemisfério norte. Agora, quando você separa em leste-oeste, aí não, aí o Brasil está completamente no hemisfério oeste ou ocidental. E a gente também percebe que o Brasil é cortado tanto pela linha do Equador quanto pelo Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio corta o Brasil mais ou menos ali na divisa de Rio com São Paulo. A própria cidade de São Paulo quase que é cortada pelo Trópico de Capricórnio. Tá bom? Então a gente tem o Brasil é um país que tem latitudes baixas e médias. Ou seja, o que é latitude mesmo? Distância em relação ao Equador. Latitude baixa, bem próximo ao Equador.
áreas equatoriais, áreas tropicais. Latitudes médias, as áreas que estão abaixo do Trópico de Capricórnio, que é o sul do Brasil, aí com clima subtropical. Agora a gente fala das fronteiras do Brasil. O Brasil possui mais de 23 mil quilômetros de fronteira, sendo que desses 15 mil, pouco mais de 15 mil, são fronteiras terrestres. E o restante aí é fronteira oceânica, fronteiras marítimas. Bom, o Brasil localizado dentro da América do Sul, como está mostrado nesse mapa, você consegue perceber que ele tem uma posição central no continente, além do seu tamanho, da sua dimensão, ele sozinho equivale a metade da América do Sul. Ele faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul. Os únicos países que não fazem fronteira com o Brasil são Equador e Chile. Mas mesmo não fazendo fronteira, quando você repara no próprio desenho aí do mapa, você percebe que eles não estão tão distantes assim, já que o Brasil tem uma extensão territorial muito ampla. Bom, e já que esse território é tão grande, como esse território se formou? Como é que ao longo da história do Brasil, da colonização do Brasil, a gente teve a formação e a expansão desse território? A gente sabe, que a colonização do Brasil começa pelo litoral. E logo no começo, a gente tem a extração do pau-brasil, mais tarde a gente vai ter o engenho de cana-de-açúcar. São atividades muito espaçadas no território, muito espalhadas no território. Mais tarde, vai começar a aparecer algumas atividades de pecuária, de criação de gado no interior. Mais tarde, você vai ter exploração de riquezas da Amazônia. Mas todas essas atividades econômicas coloniais são muito espaçadas no território. E a gente tem uma palavra para classificar essas atividades que é chamada de arquipélago econômico. Por que arquipélago? Porque se você olhar no mapa, parecem ilhas. Ilhas espalhadas no território em que a gente tem alguma atividade econômica, enquanto na maior parte do território restante a gente tem ainda um certo vazio. Essa imagem aí é bem interessante para a gente perceber como ao longo dos séculos houve uma expansão do território. Então, essa sucessão de atividades econômicas gerou, além de todas as questões históricas, um aumento do território brasileiro, do interior, do litoral para o interior e do leste para o oeste.
Então vamos relembrar quais foram esses ciclos econômicos aí e que regiões do Brasil eles foram ocupando. O primeiro deles é a exploração de pau-brasil, que se situava basicamente na faixa litorânea da Bahia até São Paulo. Em seguida a gente vai ter o engenho da cana, sobretudo no litoral do Nordeste, onde a gente encontra o solo massapê, favorável a esse cultivo. Mais tarde, nós vamos ter o movimento de entradas e bandeiras, que são os bandeirantes que partem, sobretudo da região de São Paulo, para o interior, atrás de mão de obra indígena, atrás de especiarias e atrás de metais e pedras preciosas. A gente também começa a desenvolver alguma pecuária de charque no interior. Pecuária de charque eram os tropeiros que criavam gado, eles abatiam esse gado e salgavam essa carne, que é a carne seca, como a gente fala, para poder transportar do interior para as cidades do litoral, onde você tinha maior atividade econômica. Quando os bandeirantes eles descobrem realmente a existência de ouro e de exploração de pedras preciosas no interior, a gente tem o que a gente chama de ciclo da mineração, ou ciclo do ouro, né? Sobretudo nas regiões de Minas Gerais e de Goiás. A gente também vai ter um período da extração das drogas do sertão da Amazônia. É curioso esse nome, eu sei, mas primeira coisa, sertão não quer dizer Nordeste, quer dizer interior. E por drogas, nessa época, a gente está falando de especiarias como pimenta, guaraná, a cera da carnaúba, o próprio látex, a borracha do látex, o coloral do urucum, né, e outras riquezas naturais dessa região. E já no século XIX, a gente vai ter o ciclo do café, começando na cidade do Rio de Janeiro, indo para o interior, né, pelo Vale do Paraíba, até chegar em São Paulo e entrar pelo interior de São Paulo, norte do Paraná, e aí entrando no território brasileiro. Bom, então, quando a gente olha para esse mapa, né, esse mapa mostra as bandeiras do século XVII e XIX. A gente consegue ver como o movimento de bandeiras, de entradas e bandeiras, foi importante para a expansão do território brasileiro. Esse mapa mostra a divisão entre terras pertencentes à coroa portuguesa, em rosa, e terras pertencentes à coroa espanhola, em verde. E a gente consegue reparar como as bandeiras de caça ao índio, de mineração, foram entrando no território, ultrapassaram o Tratado de Tordesilhas e ultrapassaram todos os tratados que vieram depois desse, e o território foi se expandindo em direção ali ao que hoje representa o Paraguai, que está aí no mapa como Itatim, e também se espalhou seguindo os rios pela região norte, pela região amazônica, chegando novamente lá em Belém do Pará. Dá uma volta, faz uma curva aí essas bandeiras que atravessam todo o território nacional, e aí essas terras vão sendo conquistadas por esses exploradores. Ao longo desse processo, né, de expansão territorial, houveram alguns conflitos, né? Claro que esses países, essas colônias espanholas, muitas delas resistiram a essa expansão do Brasil, e a gente vai depois analisar cada um desses conflitos ou cada uma dessas questões aí na expansão do território. E aqui uma rápida revisãozinha aí dos fatores que levaram a essa expansão territorial brasileira. A gente teve as drogas do sertão, as entradas e bandeiras, e um outro movimento que foi responsável pelo avanço no território, sobretudo na região sul, foram as missões jesuítas. Né? Os jesuítas são uma ordem religiosa católica, e essa ordem religiosa criou aldeamentos indígenas num território de fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil, justamente para mediar conflitos, né? Para evitar grandes conflitos entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa. E a evolução natural dos conflitos e da mediação de conflitos, né, feita pelas missões jesuíticas, é a questão cisplatina. A província cisplatina corresponde ao que hoje é o país Uruguai, e esse território do hoje Uruguai já pertenceu à Espanha, à coroa espanhola, e já pertenceu a Portugal. Né? Portugal ele conquista esse território, ele cria uma cidade portuguesa no litoral do Uruguai, que é Colônia del Sacramento, hoje Colônia do Sacramento, em português, que é uma cidade portuguesa cravada no território uruguaio, às margens aí do Rio da Plata, justamente pela posição, né?
porque a cidade de Buenos Aires, na Argentina, ela é criada para controlar os barcos que entram pelo Rio da Plata e, sobretudo, que saem carregando toda a prata que vinha da Bolívia e do Paraguai. E aí Portugal cria, do outro lado do rio, uma cidade para também controlar esse fluxo de metais, que também escoavam do interior do Brasil. Bom, a Argentina reivindica a posse por essas terras, a Argentina quer para si o território do Uruguai, o Brasil também não abre mão, existe um conflito e que o Brasil perde, na verdade, que Portugal perde, e que o que acontece não é que a Argentina ganha o Uruguai, mas o Uruguai se torna um país independente, que é a República do Uruguai. Tá bom? A Argentina, inclusive, ela conquista a sua independência antes do Brasil. Né? Quando ela conquista a sua independência, ela exige para si o Uruguai. Portugal diz não. Mais tarde, o Brasil se torna independente, mas a Argentina volta a reivindicar essas terras, não mais de Portugal, mas do próprio Brasil, até que o Uruguai se torne aí um país independente. Então, o Uruguai é uma perda territorial do Brasil. A Guerra do Paraguai é o maior conflito que já houve na América do Sul. Foi uma guerra extremamente violenta, envolvendo 4 países: o Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. Vamos entender essa guerra. O Paraguai era um país bem maior do que ele é hoje, e era um país que já no século XIX ele começava a se industrializar e começava a ter uma autonomia comercial, ou seja, o Paraguai comercializava com países livremente, sem pedir o aval ou sem pedir o apoio da Inglaterra, que controlava todo o comércio da América do Sul. Então, a Inglaterra não quer que o Paraguai aumente esse poder, nem aumente essa independência, essa autonomia. Ela organiza esses 3 países, Argentina, Brasil e Uruguai, os 3 aliados da Inglaterra, os 3 com muitas dívidas para a Inglaterra, então, assim, precisando obedecer à Inglaterra. É criado uma tríplice aliança entre esses 3 países, e esses 3 países partem para o ataque e destroem o Paraguai. A guerra dura 6 anos, vai de 1864 a 1870, ela é extremamente violenta, ela matou uma quantidade absurda de civis, ela matou o dobro de civis do que matou de militares e, sobretudo, de civis paraguaios. Praticamente todo homem adulto paraguaio morreu nesta guerra, arrasando a economia do país. O Paraguai nunca pôde se reerguer economicamente. Foi uma derrota muito grande, foi um arrasamento do território paraguaio. Vários crimes de guerra foram cometidos e o Paraguai perdeu territórios. Perdeu territórios para a Argentina, perdeu territórios para o Brasil e teve que pagar dinheiro para o Brasil, para a Argentina e para o Uruguai. Foi uma guerra extremamente violenta aí, envolvendo esses países hoje aliados da América do Sul. A última questão envolvendo o aumento do território brasileiro que eu quero falar para vocês é a questão do Acre. O Acre pertencia à Bolívia, correspondia à região norte da Bolívia, e era uma região muito pouco explorada pela Bolívia, porque era uma região já baixa, extremamente ligada à bacia amazônica e não ao altiplano boliviano, as regiões mais altas da Bolívia. Era uma região que destoava do controle político da Bolívia, e a Bolívia era um país que passava por uma crise de ter perdido sua saída para o mar. Até o século XVIII, no início do século XIX, a Bolívia chegou a ter uma saída para o mar,
justamente onde hoje é a fronteira entre o Peru e o Chile. Houve um conflito entre o Peru e a Bolívia, houve um conflito entre o Chile e a Bolívia perdeu os dois e perdeu o seu litoral. Bom, o que acontece? Essa região do Acre, ela se torna independente da Bolívia, é feito um motim, uma revolução. Existe a declaração de independência do Acre. O Acre surge como uma república, como um país independente. E o Brasil, num tratado, numa aliança, né, o Tratado de Petrópolis, se eu não me engano, assinado aqui Acordo de Petrópolis, perdão, assinado aqui na cidade vizinha, ele faz com que ele engloba o Acre dentro do território brasileiro. Ele vai fazer parte do território brasileiro como território anexo. Aliás, o Acre, antes de ser um estado, é chamado de território justamente pelo seu modo de anexação, tá? Através desse acordo. O que acontece? Para a Bolívia aceitar isso, né, porque mal bem a Bolívia e o Acre ainda tinham uma situação de litígio, ainda tinha uma situação de conflito. Para a Bolívia aceitar a perda do Acre para o Brasil, quer dizer, aceitou que o Acre se tornou independente e que quis fazer parte do Brasil, porque na verdade havia essa vontade dentre os líderes políticos do Acre ligados à exploração da borracha, eles tinham interesse de se incorporar à produção de borracha do resto da região amazônica brasileira. Enfim, para a Bolívia aceitar esse acordo, o Brasil paga um valor de 2 milhões de libras para a Bolívia e promete construir uma estrada de ferro margeando o rio Madeira-Marmoré, que ligaria a Bolívia até o litoral do Pará, até o litoral do Oceano Atlântico. Na verdade, essa ferrovia não chegou a ser completada, só o primeiro trecho dela foi feito, no meio da Amazônia, uma rodovia quase que impossível de ser concluída, e o Acre, desde então, passou a fazer parte do Brasil. Ok? Essa é a questão do Acre. E aqui, gente, a gente se despede por enquanto, né? Esse módulozinho inicial termina e eu vou estar sempre relembrando, frisando para vocês. Leia, veja, escute esses slides com atenção. Se eu mandar algum vídeo complementar, acompanhe esse videozinho. Eu coloco alguns links. Né? Quem tiver a curiosidade, a possibilidade, dá uma olhada nesses links aí, descubra, pesquise na internet, me pergunte, eu estou aqui para tirar dúvidas. Se os pais também tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Né? Aproveite esse momento de filhos e responsáveis juntos para estudar juntos, isso é muito interessante, isso é muito produtivo, tá ok? E lembrando aí que as imagens todas utilizadas para fazer esse material são retiradas da internet, de domínio público, e se de repente alguém tiver direitos autorais sobre essas imagens e quiser pedir para retirar qualquer coisa, é só me avisar, tá bom? Muito obrigado.